Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal. Nosso canal chama-se Radio Waves, Ondas de Rádio, e o nosso foco principal é o radialismo. A gente aborda vários temas relacionados a esse mundo incrível das comunicações. Nessa segunda temporada do nosso canal, nós estamos fazendo uma série especial com reflexões sobre a montagem de uma web rádio. Estamos fazendo todo o processo de montagem, passo a passo, de uma web rádio. Já colocamos no ar uma web rádio teste que chama-se RWS. Essa rádio você pode ouvir, vou colocar o link dela aí na descrição deste episódio. E as coisas que estamos discutindo aqui, que estamos conversando, que estamos refletindo, estamos implementando numa plataforma e podem ser ouvidas justamente aí na rádio RWS. Essa rádio é uma rádio teste, é um laboratório, ela vai ficar no ar disponível enquanto estamos gravando esses episódios e lançando. Se por acaso você estiver assistindo esse episódio em algum ponto do futuro, né? Talvez a rádio não esteja mais disponível. Nós estamos trabalhando com ela para produzir o conteúdo do nosso canal. Se você está assistindo próximo da gravação do vídeo, né? Nós estamos em janeiro de 2022, provavelmente você consegue acessar a rádio aí e verificar aquilo que estamos colocando aqui no nosso canal, ok? É muito importante para a gente a sua ajuda, a sua colaboração. Você pode contribuir conosco comentando o vídeo aí abaixo, dando o seu gostei, né? Clica aí no like. Você pode também dar uma contribuição muito grande para o nosso canal, compartilhando o nosso vídeo. E claro, se inscrevendo, né? Se você está assistindo a gente pelo Facebook, por exemplo, entre no YouTube, no nosso canal no YouTube, e inscreva-se lá. Você consegue dar uma grande ajuda para a gente dessa forma, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o nosso tema de hoje. No nosso episódio passado, a gente já aprendeu a colocar um programa no ar. Só relembrando que todo o nosso projeto da rádio aqui é baseado no uso do Auto DJ da BR Logic, que é a plataforma que nós estamos utilizando. Então a gente vai colocar todos os conteúdos programados no Auto DJ e a rádio vai funcionar de forma automática. Claro que periodicamente a gente precisa estar fazendo manutenções nesta programação automática que está no ar, né? Acrescentando novidades, fazendo alterações para que as coisas tenham um certo dinamismo, né? A primeira coisa que se fala muito desse tipo de programação automática é a questão da alma da programação, né? Fala-se que não tem alma, que é muito estranho, que é perceptível, mas eu acho que isso pode ser minimizado na forma de fazer. Se você criar uma programação, primeiro, que não seja muito repetitiva, segundo, que tenha uma manutenção periódica, e terceiro, que seja atualizada com novidades de tempos em tempos, né? Isso, aliado aos recursos que a plataforma oferece, por exemplo, de programetes prontos, que são atualizados também de forma bastante dinâmica, né? Você consegue suavizar esse efeito, né, que se diz aí de uma programação enlatada e tal, né? Muito se fala sobre isso hoje em dia, né? Então a gente precisa encontrar alternativas, maneiras de deixar a programação mais fluida e natural possível, atualizada e conseguir com isso focar numa das coisas mais importantes para uma emissora de rádio, quando se fala de audiência, que é ter uma audiência regular, aquele ouvinte que ouve por hábito a sua rádio, que ouve periodicamente. Esse é o ouvinte que vai lhe dar retorno através, né, de não só da fidelização da audiência, né, manter índices de audiência, como retorno para os seus anunciantes, né, porque são esses os ouvintes que estarão ouvindo de forma mais frequente os anúncios que você vai colocar lá e assim dando retorno para os seus anunciantes, que é o que vai fazer a sua rádio ser rentável, a sua rádio conseguir captar recursos, ok?
No episódio de hoje, o que nós vamos fazer? No episódio passado a gente montou uma primeira playlist, como eu estava dizendo, né? Botamos um programa no ar e fizemos isso de uma forma assim, tipo assim, um jeito rápido, fácil e pouco trabalhoso de fazer, onde a plataforma faz a mistura dos conteúdos do programa e você lança no ar. Não é a maneira ideal de fazer, porque fica meio esquisito, fica meio que misturado, vinheta com música e coisa e tal. Se utiliza normalmente nas rádios um padrão, né, para programação musical, por exemplo. Vamos fazer hoje a criação de um programa musical, mas usando um outro método de confecção da nossa playlist. Então, o que é padrão num programa musical? Vamos falar um pouquinho sobre isso antes de ir para a tela do computador e começar. O que é padrão num programa de música de uma emissora de rádio? Né? O programa normalmente, tá? Começa com uma abertura, então tem um início do programa, né? Normalmente essa abertura é precedida pela identificação da rádio, né? Então você faz aí uma vinheta de identificação da rádio para as pessoas se situarem, né? Que rádio estão ouvindo, coloca uma abertura do programa onde as pessoas vão, ao escutar essa abertura, saber o que vem pela frente em termos de conteúdo musical, né? Qual é a desse programa que está começando. A abertura mais ou menos serve para dar essa ideia e também para apresentar o nome do programa e o comunicador responsável por esse programa, né? Normalmente tudo isso é feito na abertura. Essa abertura pode ser uma abertura gravada? Sim, pode ser, muitos programas utilizam, né? Uma abertura do tipo clássico, tipo, a partir de agora você vai conferir o programa, blá, 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 fala do programa. Né? Uma abertura com um tema característico, uma música de fundo que pode ser sempre a mesma para identificar, né? Para criar uma relação com o programa, né? Como eu utilizo, por exemplo, para quem acompanha os nossos programas das emissoras de rádio, né? Nós temos um programa chamado Radio Waves Show. A gente chama de RW Show para ficar mais fácil, né? De identificar. Esse programa tem uma abertura gravada que começa sempre com a mesma música, então eu dou as boas-vindas, faço o início do programa sempre com a mesma característica musical, né? Com o mesmo prefixo musical, que virou assim uma espécie de identificação desse programa. É uma forma de fazer também. Ou se você não quer fazer uma abertura entre aspas gravada, que tudo é gravado na verdade, né? Mas aquela abertura clássica, a abertura pode ser o início da comunicação do responsável pelo programa, né? Então, dá o prefixo da rádio, entra no ar o comunicador falando: olá, meu nome é José Maurício, a partir de agora eu vou ficar com vocês aí, vou apresentar o programa tal, que durante essa 1 hora nós vamos ouvir músicas assim, assado, dá todos os detalhes do programa nessa introdução, né? Ou faz a abertura e também a introdução do comunicador. Enfim, são formas de fazer. Programas sobre música. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos criar um programa sobre música, um programa de 1 hora que vai passar basicamente programação musical. Nos programas de música hoje, nas web rádios, nas rádios modernas, a gente não precisa mais ficar anunciando música, né? Nas rádios tradicionais, comerciais, há um tempo atrás, o que o locutor fazia? O locutor era basicamente um relógio, né, que ficava dando a hora certa de tempos em tempos, né, fazia o anúncio das músicas, né, agora você vai ouvir a música tal, você acabou de ouvir, né, fazia esse tipo de anúncio, fazia as propagandas e falava alguma coisa extra, aí, algum conteúdo a mais. Então o locutor tinha todos esses afazeres, todos esses atributos, né, dentro da programação musical. Era importante dizer o nome das músicas? Sim, era importante, porque os ouvintes, né, queriam saber que música é essa que está tocando, né? Principalmente se é uma música que o ouvinte não conhecia ainda e acabou gostando. Então sempre há essa curiosidade de saber quem canta essa música e tal. Hoje não precisa fazer mais isso, por quê? Porque as plataformas já exibem nos programas que você utiliza para ouvir o web rádio, já aparece ali o nome da música, o nome do intérprete, né? Então essa é uma informação que, se você falar por áudio, vai ser repetitiva, né? Você pode dizer: não, mas as pessoas que estão escutando no trabalho, estão escutando no carro, estão escutando numa situação em que não podem pegar o dispositivo que ela está usando para reproduzir a rádio naquele momento, para olhar que música é, né? Então, talvez num caso assim, mas normalmente a pessoa vai estar ouvindo no celular, o celular vai estar ali, à mão. Eu gostei muito dessa música, eu vou lá ver quem canta. Então,
Não é mais uma coisa absolutamente necessária esse tipo de coisa. Então você pode concentrar a locução para algo mais relevante, né? Colocar, por exemplo, alguma informação, de repente, daquela música, daquele cantor, daquele intérprete, né? Colocar algo que acrescente. E isso traz para o seu programa musical algo novo, algo que os outros não têm, que não é só tocar música e falar a hora, né? Você cria um conteúdo diferente, que diferencia um pouco a sua programação da programação das rádios que serão suas concorrentes. Essa é uma coisa a se pensar quando você fala em programação musical. Se tem algum comentário sobre isso, comenta aí embaixo, ou manda um vídeo para mim, um áudio, coloco aqui para compartilhar com os nossos seguidores aí nos próximos episódios, ok? Fique bem à vontade para comentar. Outra coisa, como é que você começa? Eu ouvi de um colega de rádio um tempo atrás e achei muito interessante a colocação dele, algo que a gente já fazia, mas nunca parei para pensar muito nisso. Ele disse assim, ó, jamais você pode começar um programa de música com uma música nova, com um lançamento, com uma música desconhecida, né? Nova a ponto de dizer assim, vou tocar a primeira vez essa música, ninguém conhece, ninguém dos meus ouvintes ouviu ela até agora. Eu vou apresentar essa música e vou começar o programa com isso. Segundo esse meu colega, é uma péssima ideia. Por quê? Porque normalmente as pessoas, para gostar de uma música, ela precisa ouvir a música uma vez, duas vezes, três vezes. Não é já de cara. São poucas músicas que você se identifica sim. Né? A maioria das pessoas, pelo menos, precisa ouvir um pouquinho mais a música, né? Mais de uma vez para começar a gostar daquela música. Então, se você colocar uma música assim no começo, né? Ela é completamente estranha aos ouvintes do programa. E o que acontece? A pessoa diz, meu Deus, esse programa que começou aí é um programa de música estranha, de música esquisita. Né? Então, o correto, segundo esse meu colega, depois você comenta aí se você concorda com isso ou não, é começar o programa com uma música, né? Pode ser, lógico, atual, pode ser lançamento, mas aquela música que está bombando, que é conhecida, que todo mundo vai adorar escutar, que vai ficar com vontade de aumentar o volume do rádio, né? E aí a pessoa já fica com aquela super primeira impressão, assim, positiva do seu programa. E, né, mesmo que depois você na sequência toque a música esquisita, a música desconhecida, né? Mas como a pessoa já está com essa impressão, pô, esse programa é legal, toca música boa, né? Ela vai aturar aquela música diferente e o programa vai fluir melhor, com mais audiência, né? Porque hoje em dia é muito fácil as pessoas ficarem trocando de rádio. Na minha época de radialista, lá nos anos 80, tinha muito menos opções no dial. Então a pessoa não ficava trocando tanto de rádio, e se trocasse acabava voltando logo para a tua, né, para aquela onde você estava, porque não tem muitas opções. Hoje em dia o mundo oferece as opções, né? São milhares de opções. Então é preciso segurar a sua audiência, né? E não deixar ela escorregar para outras emissoras de rádio, né? Tentar fidelizar ela contigo. Preciso pensar nisso o tempo todo, criar essas conexões para segurar o ouvinte. Agora vamos para a tela do computador e vamos colocar no ar um programa na RWS, que eu já até tinha colocado ele no ar para alguns testes, tirei, agora vamos colocar ele de novo para vocês fazerem junto comigo e aprenderem e utilizar essa nova técnica de distribuição dos conteúdos no programa, tá? Na plataforma aqui, na BR Lógica, a gente vai fazer de acordo com os recursos que a plataforma oferece. É simples, dá um pouquinho de trabalho, mas é a maneira mais correta de você fazer, principalmente para programas de curta duração, como é o caso desse, que é um programa de 1 hora. Então, esse programa aqui, ele chama-se Roots, RWS Roots. Roots é raiz, né? Ele é um programa dedicado a trazer músicas raízes, assim, country, blues, rock, mas aquele rock raiz, aquele rock mais artesanal, mais acústico, né? E também do country, não o country atual, esse parecido aí com sertanejo universitário, essa coisa toda, não. Aquele country raiz mesmo. Willie Nelson, Johnny Cash, mais ou menos aí nessa linha. Com uma dose também não muito grande de country, né? Mas, e também um blues, né? Um belo blues, bem acústico e tal, bonito. E esse programa vai ao ar de segunda a sexta às 18 horas na RWS.
no horário do pôr do sol. Então a ideia é naquele final do dia, né, como a gente comentou lá naquele vídeo de definição de programação e persona, né, no final do dia a pessoa já naquele momento, né, aquele dia corrido e tal, a pessoa já está cansada, está indo para casa, então vai estar, né, nessa vibe de curtir uma música raiz, um rock, pôr do sol, country, né, mas a ideia é criar uma vibe legal assim para esse fim de tarde, né? Então, como a gente vai criar esse programa? Nós vimos já no episódio passado que a gente precisa criar uma playlist na plataforma, cadastrar na grade de programação e tal, e vamos lá para o computador para fazer tudo isso, tá? Aqui na tela do computador, eu vou ativar primeiro aqui a gravação da minha tela para você poder depois acompanhar tudo que nós estamos fazendo. Vamos lá para a tela então. Esse aqui é o OBS, meu gravador de tela. Vou minimizar ele. Aqui atrás nós já temos a tela inicial aqui da nossa web rádio. Então nós vamos lá. Vamos dar uma olhada primeiro aqui na grade de programação que a gente tinha visto no episódio passado, né? Programação da segunda-feira. A gente pode ver aqui na grade, né, que todos os programas aqui da tarde, né, em todos os dias, na verdade, vamos deixar ele carregar aqui, ó, o programa está indo das 13 às 19. Eu vou mudar essa programação, eu vou abrir uma janela aqui das 18 às 19 pro RWS Roots, ok? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer na segunda-feira, depois eu vou repetir para os outros dias, mas aqui no vídeo eu vou fazer só para segunda, para você relembrar como é que faz, depois eu vou replicar essa transformação para os demais dias, tá bom? Então eu vou primeiro aqui adicionar um programa, eu vou adicionar o programa, vamos ver se ele já está cadastrado aqui, Roots RWS, está aqui, ó. Eu já tinha cadastrado ele aqui na lista de programas, certo? Ele vai começar eu vou digitar aqui que eu acho que é mais prático do que ficar clicando nesse relógio aqui. E 19, 2.00, certo? Das 18 às 19, ele vai existir na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E vou salvar. O programa já consta na grade, mas nós temos um problema na grade, né? Então, qual que é o nosso problema? Esse programa da tarde está terminando às 19, mas esse aqui começa às 18. Então, entre 19 e 18 está os dois na grade, né? Tem um conflito aqui. Isso que eu vou ter que arrumar manualmente aqui. Então, esse Tarde Rádio Web Show aqui, ele tem que terminar às 18 horas, certo? Então, eu vou editar ele aqui e vou mudar aqui ele para 18. Novamente, eu vou digitar aqui no teclado, que eu acho mais fácil. Salvei. Pronto, agora a programação da minha segunda-feira, né, na grade está toda certinha. Ó, das 13 às 18 é o tarde, e das 18 às 19 o Roots, e 19 horas começa o show da noite. Perfeito. Essa correçãozinha que eu fiz no horário de término aqui do show da tarde, né, preciso replicar depois nos outros dias. Mas depois eu faço isso, não vamos tomar muito tempo de vídeo com isso agora, que é só trabalho braçal, na verdade. Entrei aqui no gerenciamento da rádio e nós vamos trabalhar com o gerenciamento das playlists. Aquilo que nós fizemos lá na grade é o que vai aparecer no site e no app da nossa rádio, né? Esse programa ainda não está no ar. Para ele estar no ar, né, eu tenho que entrar aqui no gerenciamento da rádio, criar uma playlist desse programa e colocar essa playlist no ar. Eu até tinha criado aqui uma playlist, falei que já tinha feito alguns testes, eu vou apagar ela aqui, certo? Para a gente fazer ela do zero. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, né? Se eu não tinha mais um outro teste com esse nome, não, é isso mesmo. Então vamos lá, nós vamos criar a playlist para o nosso programa. Vamos criar aqui. O nome da playlist vai ser o nome do programa, né? Roots RWS. E agora eu vou inserir aqui, neste lado, os conteúdos. Eu vou ativar a reprodução aleatória e isso vai influenciar as músicas, né? E primeiro eu vou inserir as músicas que vão fazer parte da programação musical deste programa. Eu já tenho umas pastinhas separadas para isso. Ó, aqui tem uma pastinha chamada Roots, né? Que é
uma pastinha onde tem as músicas que são compatíveis com esse programa. Então eu vou adicionar todas essas músicas. Você pode ver aqui que tem 154 músicas que eu separei. É pouco para um programa de 1 hora de segunda a sexta, precisaria ter mais para não ficar tão repetitivo, né? Mas aqui é apenas um teste, então a gente, por enquanto, tem uma quantidade aí só fictícia. Isso aqui não está, né? A rádio não está sendo divulgada, isso aqui é só um teste, um laboratório, né? Então a gente não precisa necessariamente mexer nessa questão da quantidade aí. Mas na sua rádio, né, você completa com um acervo maior, né, para o programa não ficar repetindo muita música. O que acontece aqui na nossa playlist? Veja só, cada arquivo de música que eu inseri aqui, e o mesmo vai ser válido depois para os outros conteúdos que eu vou inserir também, como abertura, vinheta, falas, né? Tem um cronômetro aqui no início, né? Um indicador da posição do programa. Se eu criasse essa playlist só assim, do jeito que está, ela simplesmente ia tocar música, não ia fazer nada além disso. Então, no momento 0, né, quando ela começasse a executar, ia executar a primeira música. No momento 2 minutos e 6 segundos, ia executar a segunda música. No 7:49, ia executar a terceira e assim por diante. Outra coisa que eu já falei no episódio passado e que é bom relembrar, aqui ó, esse símbolo de aleatório que tem aqui na frente das músicas é um pouco estranho, né? Essa ergonomia, mas enfim, dá para entender e compreender o que vai acontecer. Por exemplo, quando esse programa começar na segunda-feira, né, eu vou programar, esqueci de observar, tá? Eu vou programar essa mesma playlist nos 5 dias, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a mesma playlist. Quando ela começar no primeiro dia, não quer dizer que ela vai tocar essa música que está aqui na primeira posição. É estranho isso, né? Ela vai tocar uma das músicas. Ela vai tocar qualquer arquivo de áudio que tenha na lista com o símbolo aleatório. Apesar de estar dizendo aqui Betty Day, né, que é essa música do Ed Crow, apesar de estar dizendo isso, não vai tocar essa música, ela vai tocar talvez uma outra, né? É um pouco estranho esse formato, né? Eu fiquei pensando, né, como é que poderia ser melhor, poderia ser diferente, até poderia sugerir para o pessoal lá da BR Lógico, mas eu não encontrei uma outra alternativa. Mas enfim, assim funciona, desde que se entenda que é dessa forma, né? Não há problema. Você poderia também, claro, criar uma playlist sequencial. Aí ele esquece essa questão do aleatório e você decide arquivo a arquivo como você quer aquele programa, né? Só que aí você teria que criar uma playlist para cada programa. Uma playlist pro Roots da segunda-feira, ou para da terça, da quarta, da quinta, e você vai escolher exatamente que músicas e em que sequência vão tocar em cada programa. Aí você colocaria lá, eu quero começar com essa, daí vou pôr essa aqui, daí vamos para essa, daí traz outro conteúdo. Você poderia fazer dessa forma, né? Tudo questão de disponibilidade, né? Aí você gerenciaria tudo, conteúdo, áudio a áudio, né? E do jeito que você quiser. Quando eu ativo aqui o aleatório, isso vai valer inicialmente para as músicas, que é o que tem esse símbolozinho de aleatório aqui, tá? As vinhetas e os comerciais, por mais que você acione o desative ou aleatório, eles não entram na sequência aleatória, tá? Eles vão ficar na posição onde você colocar, ou se você quiser, você pode usar o recurso reorganizar. Se você quer aprender como ele funciona, dá uma olhada no episódio anterior. E o reorganizar distribui as vinhetas e comerciais no meio das músicas aqui automaticamente para você. Hoje nós vamos fazer de outro jeito. Hoje nós vamos fazer da forma braçal, né, como se diz. O nosso programa, então, é o RW Roots e nós vamos colocar aqui algum conteúdo relacionado aqui. Aqui, ó, as minhas vinhetas do RW Roots estão aqui dentro dessa pasta. O primeiro nome que eu tinha definido para ele era RW Ranch. Mas tudo bem, não tem problema. É só a questão do nome aqui que eu não atualizei. Eu tenho uma abertura para ele que eu vou colocar aqui, certo? E também eu vou colocar alguma
coisa de identificação. Vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui no RWS, eu tenho aqui um arquivo. Essa aqui, ó. Esta é a RWS, a rádio do projeto, é uma identificação da rádio. Vou colocar aqui no início. Então veja, na posição 0 vai dizer que rádio você está ouvindo, na posição 12 vai fazer a abertura do programa, né? E assim vai. E eu tenho aqui algumas falas padrão que eu criei. Você poderia até criar falas, seria o ideal, né? Especificamente para esse programa, falando: olá, bem-vindo a mais uma edição do RW Roots, e, né, falar no meio, estamos apresentando o RW Roots, o melhor do country, do rock, raiz, do blues, enfim, né? Faria tudo isso aí. Mas eu vou utilizar falas padrão. Eu vou deixar tocar 2 áudios e vou botar uma fala. Aqui nós já estamos na posição 12, observe isso, tá? Aqui eu vou colocar mais uma fala e mais uma aqui, e vamos montando o programa aqui, ó. Vamos montando o programa com as falas. Já estou na posição 46 aqui, ó. Observe isso. O programa tem 1 hora de duração, né? Tudo que tiver da posição 59, 2.59 para frente, já não cai mais no programa, né? Então, a última fala que eu vou pôr é essa aqui, ó. Porque se eu colocasse uma aqui, né, já ia ficar muito no finalzinho do programa. Então, eu coloquei as falas aqui do programa e vou colocar também alguns comerciais, onde eu tenho aqui umas chamadinhas, né, para outros programas. Vou colocar aqui uma chamada para o show da noite, antes dessa fala. Vou colocar uma chamadinha para o Zen Time aqui antes dessa. E agora eu vou aqui nos adicionais e nos programetes da própria plataforma, né? A maioria das plataformas tem isso. Vou colocar uma hora certa aqui. Peraí. Vou colocar uma hora certa aqui antes de começar. É legal, né? Identifica, fala a hora e abre o próximo programa. E vou botar uma hora certa aqui, mais ou menos, no meio do programa aqui, ó. Hora certa aqui no meio. Ok? Então aqui eu poderia definir, claro, muito mais conteúdos, mesclar isso de outra forma, né? Mas como é só para mostrar aqui como é que faz na plataforma, né? E aí você iria me perguntar, mas se o programa termina aqui em 59, 2.59, né? Um programa com 1 hora de duração, por que eu deixei as músicas todas aqui na programação até o final? Eu não sei como são as outras plataformas, né? Tem até 10 horas e 39 minutos de música. Eu não sei como são as outras plataformas. Mas como as músicas estão com o aleatório ativado, né? Ele vai tocar aqui, em cada posição, uma das músicas que estão na playlist. Qual? Qualquer uma. Ele vai sortear na hora de tocar. Como eu coloquei todas, né? Então esse sorteio está acontecendo entre todas as músicas. Você vê que são mais de 10 horas de programação aqui na playlist. Isso significa que este programa aqui eu posso rodar essa mesma playlist, eu posso programar ela segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 18 horas, sem precisar criar novas playlists. Ele vai ficar tocando de forma aleatória. Então as músicas que vai tocar lá na segunda, apesar de ele executar exatamente essa mesma playlist, vão ser diferentes das músicas que vai tocar na terça, na quarta, na quinta. Cada dia ele vai tocar diferente. Aí para outra semana, de repente eu venho aqui e dou uma mexida, né? Porque isso aqui que não tem o símbolo de aleatório, não vai tocar de forma aleatória, obviamente. Então, em todos os programas, essa fala que eu tenho aqui, mix perfeito, vai acontecer após a execução da segunda música, né? As falas e as vinhetas e as demais coisas que eu coloquei aqui não serão aleatórias, né? Então essas aqui sim, eu tenho que de vez em quando dar uma embaralhada, uma mexida, né? Para não começar a ficar muito perceptível que é sempre a mesma coisa, certo? E está pronta então a nossa playlist, vamos salvá-la e vamos colocá-la na programação. Além de construir a playlist, eu sou obrigado a agendar, né? Como é que a plataforma vai saber que horas é para executar essa playlist? Tem que haver o agendamento.
E como eu disse a vocês, aqui com as playlists é um pouco mais fácil. Lá na grade eu tenho que dizer quando começa o programa e quando termina. Aqui eu só digo quando começa a playlist. E ela termina quando? Quando começar a próxima. Se não existir próxima, ela fica tocando para toda a eternidade, né? Então é dessa forma que o agendamento funciona. Sempre uma playlist termina quando inicia a próxima. Então eu não tenho que fazer muita coisa aqui não. Só vou programar, ó. Veja bem que o show da noite começa às 19h. Eu só quero que o Roots comece às 18h e às 19 horas ele já vai ser interrompido pelo show da noite, que vai dar sequência na programação. Então vai ficar bem fácil de fazer isso. Bem prático, né? Então eu vou aqui chamar essa playlist aqui, que é o Roots RWS, né? Que eu acabei de criar agora. Vou dizer para executar ela segunda, terça, quarta, quinta e sexta e começar às 18 horas, certo? Começa às 18, salvou, pronto, o programa está no ar. Inclusive, né, ele já vai entrar no ar no próximo dia, né, que a minha rádio estiver no ar, às 18 horas ele já vai entrar no ar aqui certinho. Então veja bem aqui, ó, vamos olhar na segunda, na terça, tá lá o programa iniciando às 18 horas e o show da noite às 19. Ok? Então, vamos voltar aqui para a câmera. Uma pergunta, né, que você pode fazer naturalmente é como é que acontece essa interrupção, né? Uma playlist está tocando e a outra vai começar. Dentro da plataforma da BR Logic, a gente consegue manipular um pouquinho a forma como isso vai acontecer. Pode acontecer de duas maneiras. Às 18 horas, exatamente, por exemplo, né? No caso desse programa que nós criamos hoje. Às 18 horas, quando der exatamente 18 horas, a plataforma corta o que está no ar e coloca o Roots RWS imediatamente no ar. É uma forma de fazer. Eu não gosto dessa maneira, né, porque fica esquisito. Ela simplesmente, né, interrompe o áudio que está tocando. Às vezes é uma música que acabou de começar de tocar, né, remanescente do programa anterior, e ela toca um pouquinho, daí a plataforma já faz o corte para iniciar o próximo programa. Fica super esquisito isso, né? Se o programa é 18 horas, e todo o meu conteúdo aqui é áudio, e áudio que é música ou vinheta, são áudios curtos, né, que não passam de 4 minutos, são raras as músicas que passam de 4 minutos, né? Então eu poderia ter essa flexibilidade de esperar o áudio terminar para depois ativar o próximo, tá? Nós vamos dar uma olhadinha em breve nas configurações gerais da rádio, né? Eu vou mostrar para vocês ali alguns macetes que tem ali nas configurações e nós vamos falar dessa também. Lá tem como você escolher, interrompe na hora ou espera o áudio atual terminar para iniciar a próxima playlist. Aí está tocando uma música ou um comercial ou qualquer coisa que seja, né? Já pensou um comercial? Ele interrompeu o comercial para começar a próxima. Isso ia ficar estranho demais, né? Então não é natural. Então a gente vai trabalhar com essa configuração de esperar o áudio atual terminar e depois iniciar o próximo. Então, às vezes o programa vai começar às 18, às vezes vai começar às 18h01, 18h02, talvez 18h03. Né? Isso pode realmente acontecer. Mas é normal nas programações da rádio, né? O programa é 18 horas ou 19 horas e atrasa um pouquinho, né? Para começar né? Porque depende, às vezes, do conteúdo anterior fechar certinho. Então, nas rádios comerciais, nunca foi assim absolutamente preciso o horário de um programa. Normalmente tinha essa flexibilidade aí. Principalmente se é programas de música, né? Espera a música terminar do programa anterior e depois começa o próximo. Às vezes tem blocos comerciais maiores entre um programa e outro, né? E o programa é para começar às 18, mas ali roda 10 propagandas de uma rádio comercial. E aí, né, o outro programa acaba começando lá às 18 horas e 10 minutos, né, muitas vezes. Isso é comum de acontecer, ok? Obrigado a você por ter assistido mais um episódio do nosso canal. Comente aí o que você achou do episódio, faça os seus comentários em relação aos temas que abordamos hoje, né? Coloque aí suas ideias para a gente compartilhar com o pessoal que acompanha o nosso canal, tá? Eu vou pegar os comentários aí que forem feitos abaixo e vou comentá-los em episódios mais para frente,
para a gente compartilhar com todo mundo e falar um pouquinho sobre cada contribuição que estamos recebendo dos nossos seguidores, ok? Obrigado pela audiência em mais esse episódio. Um abraço, até o próximo. Tchau. Listen.